Olá, pessoas. Meu nome é Thaís Helena Leite e eu estou aqui como convidada desta edição do Curta Vídeo. É um prazer imenso estar com vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho no audiovisual. Bom, eu dava aula de História do Brasil, já tinha mais de 20 anos, e aí sempre eu fazia vestibular para poder acompanhar as provas do Enem para os meus alunos, né? Para saber como é que estavam sendo feitas as provas, e cada ano eu escolhia um curso para prestar vestibular. Aí no ano que saiu o curso de audiovisual, Carol Cuvre, que até é do cinema também hoje, era minha aluna, estava na primeira fila, aí eu falei, saiu um curso para você, Carol, o audiovisual. Falei, eu vou fazer com você essa prova. Aí, como eu fiz a prova, passei, eu falei, vou começar a fazer algumas matérias para me divertir à noite, nos dias de folga, gosto muito de cinema. Aí comecei a fazer algumas matérias e eu fui me apaixonando. Quando eu conheci aqueles professores, gente, eu tenho que falar, o curso de cinema e audiovisual da UFES é muito bom, tem profissionais maravilhosos ali. E aí eu fui ficando, fui gostando, mas jamais pensei que eu ia trabalhar com audiovisual. Eu pensei que era só uma diversão. Então, quando vim de São Paulo, eu já tinha feito Ciências Sociais na PUC e tinha feito mestrado em Antropologia. E aí, quando eu cheguei aqui, exatamente nesse lugar onde nós estamos filmando hoje, aqui, para quem não sabe, Porto Grande, que pertence ao município de Guarapari, eu fui dar aula em Meaípe, na escolinha de pescadores, a escolinha ali da beira da praia, eu e meu marido. Aí, quando eu fui dar aula lá, eu fui percebendo o quanto o Espírito Santo era interessante, quanto tinha de história. Como era anos 80 ainda, era uma região que tinha uma carência de professores. Então, como cientista social, como antropóloga, eu fui dar aula de história e de artes. Aí pronto, comecei a gostar demais do magistério, fui ficando no magistério, aí depois é que eu fui fazer história. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu fiz laboratório de redação poética no Museu Lazar Segal, em São Paulo, foi onde me despertou para a escrita. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que havia necessidade de um estudo de história do Espírito Santo para os meus alunos. Aí eu comecei a estudar e foi surgindo o livro. Esse meu livro aqui, História e Geografia do Espírito Santo, que eu fiz em parceria com Adriano Perrone, geógrafo, né? Mas esse é a 9ª edição. Eu já tinha feito com Fábio Camilo também, outras edições anteriores. E aí a história do Espírito Santo foi me inspirando para que dentro de cinema eu fosse para a área de roteiro. Eu faço outros trabalhos como realizadora audiovisual, mas a minha grande paixão é o roteiro, né? E aí eu comecei esse trabalho que começa com Marés, que é uma trilogia relacionada ao mar, onde eu comecei com os pescadores artesanais da Grande Vitória, né? Na verdade, de Jesus de Nazaré. O meu segundo filme, que a gente já rodou, agora está na fase de pós-produção, é o Mulheres Maratimbas, sobre as mulheres que também pescam, aqui dessa nossa região, e aí não do mar, mas da lagoa. E quero fazer um terceiro filme dentro dessa trilogia, com um aspecto mais político, mais a formação dos pescadores na sua luta pelos seus direitos, pelo seu espaço, né? Eu quero buscar essa liderança dentro dos pescadores. Olha, eu acho que no começo, o que me despertou para falar dos pescadores foi quando eu conheci uma pessoa até que já morreu, o Enó, que morava ali em Jesus de Nazaré, e a casa dele era um ponto de encontro de pescadores. E a primeira coisa que me chamou muita atenção era a alegria, a contação de causos, aquela vida que era totalmente diferente da vida dos outros, até em horários, em dias da semana,
sabe? O pescador, ele não tem sábado, ele não tem domingo, mas não é uma coisa pesada. Ele está no mar porque ele gosta de estar no mar. No dia de folga, ele vai no portinho, ele vai conversar com os amigos, ele sempre tem uma piada. Então, tem um olhar para o mundo de muita afetividade. Então, isso me chamou muita atenção. E aí, aqui, com as mulheres, já é outra coisa. É uma relação com o silêncio. Isso me atraiu demais para ir conversar com elas, sabe? Tem Inês, por exemplo, que a gente entrevistou no Mulheres Maratimbas, que ela tem uma folga por semana, que ela trabalha como cozinheira num restaurante até famoso aqui de Meaípe. No dia de folga dela, ela vai de manhã cedinho, ela pega o barco, ela fica até 5 horas da tarde pescando. Ela almoça, ela toma água e se diverte. Então, essa relação com o silêncio, com a lagoa, com a água, me chamou muita atenção, muita atenção. Acho que o silêncio tem a ver com a lagoa, porque o mar, ele naturalmente, ele tem o seu movimento, né? E aquilo também ocupa, né, o ouvido das pessoas. Já a lagoa, não. Ela tem aquela plasticidade, né? Que eu sempre achei meio absurdo para nós capixabas que o peixe, a muqueca é o prato típico, a torta capixaba é o prato típico e, de repente, o pescador ele é invisível. As pessoas compram os peixes nas peixarias, nem todo mundo vai até um porto, né? Vai até um atracadouro e ele é no caso do primeiro filme, Marés, que nós vamos exibir aqui no programa, ele é urbano, ele mora no eixo da cidade. E a maioria das pessoas nunca foi comprar peixe ali, em Jesus de Nazaré, na Praia do Suá. Aí a gente percebe que existe um dia a dia do mar que é muito difícil, onde ele enfrenta, no caso, a maioria deles tem casos de naufrágio, tem casos de barcos que ficaram à deriva, tem acidentes, como o caso de Pepeu. E isso não impede que, mesmo sem o braço, ele trabalhe, ele seja aceito pelo grupo como um outro. E, claro, os perigos naturais de tubarão e baleias, né, que eles contam, eles adoram contar essas histórias. Eu achei que existe um limiar entre o que é verdade e o que é mentira, que às vezes não interessa. Não interessa se é verdade ou se é mentira. O que importa, como dizia o Eduardo Coutinho, né? A verdade da pessoa. A verdade é ela, é aquele personagem que ela está vivendo dela mesma na frente da tela. E agora quero aproveitar para convidar você para assistir Marés, antes que eu comece a dar mais spoiler do que eu já estou dando, né? Para que você possa curtir o nosso filme. Eu cheguei aos 4, 5 meses de mar, não conhecia muita coisa. Fomos ancorar nos 50 metros de profundidade e começamos a pescar na linha, que o camarão só dava à noite nesse local. De repente, todos os peixes sumiram. Aí um colega meu, o Giovanni, falou assim: Marcos, vou descansar um pouco para a noite. Falei, não, vou ficar mais um pouco. Levei o maior susto da minha vida, que foi um tubarão-baleia. Tinha uns 14 metros de comprimento. Chegou na polpa da embarcação, eu corri, caí. E tô gritando, vai afundar o barco. O pessoal saiu, começaram a rir de mim, porque eles já eram antigos nessa área. E, na verdade, ele só come crio, não ataca ninguém. Um colega meu pulou na água e ficou perto dele. Não ataca, é enorme. Maior do que um carro popular, verdade. A boca, só a boca. É enorme, mas só come crios. Um negocinho bem pequeno, não faz mal a ninguém. Mas, sem conhecer, né, qualquer um se assusta. E essa aí eu não esqueci até hoje.
bicho tinha uma cabeça enorme, viu? Tinha, viu? Parecido assim com a de um cavalo mesmo. Cheio de caroço. Quando chegou mais perto assim, dava pra ver o pescoço grande dele assim, e o lombo por cima d'água assim. Vai chegando e a rabeta assim, a cauda. Tá, tá, tá. E atenção, atenção! O primeiro Distrito Naval determinou que todos os navios da Marinha de Guerra do Brasil em operações do Exército por passagem pelo litoral do Espírito Santo têm como missão procurar e tentar fazer registros fotográficos do monstro marinho que foi visto por 10 pescadores entre as praias de Jacaraípe e Barra de Mucu. Já tomei mordida de baiacu no mar, de arrancar essa cabeça do dedo, arrancou, só ficou o osso. O dono dessa casa aqui do lado, que estava comigo no barco, pode afirmar isso que eu estou falando. Ficou o osso branco, o sangue espirrando. Eu achei que nunca mais ia nascer unha e nem ia nascer a carne no dedo. Mas graças a Deus nasceu de novo. Tá aí um movimento legal, não quebrou nada. O coroa falou ali com nós ali. O meu barco naufragou, eu arranquei tudo da tartaruga e vim no casco da tartaruga pra terra. Não, eu nunca fiz isso não. Já tem também seu Manel Boy que falava que estava perdido no mar, veio num cação, pegou esses tubarão martelo, botou a corda nele, subiu e veio guiando. Eu tenho uns amigos, eles foram mergulhar. São amigos assim, mergulho artesanal. Matar um peixinho para eles comer na família, com a família em casa. E ele foi para mergulhar, eu falei, não, rapaz, não entra mais mergulhar aí, não. Eu não entra para mergulhar por quê, Adão? Por motivo que eles estão soltando dinamite ali, na quina da ilha. Quando eu falei isso aí, nós olhamos em cima da água, tinha 6 tartarugas com o casco pocado da dinamite que foi explodido. E elas estavam agonizando para morrer. E eu falei, se você entrar aí, rapaz, vocês estão soltando aquele monte de dinamite lá. Vocês entrar aí dentro aí, olha essa tartaruga como é que tá agonizando aí. Aí puxamos as tartarugas, olhou assim, aqueles cascos, grandão com casco pocado, aqui na quina da ilha. Foi em cima do pessoal falando que estava matando as tartarugas, tinha muita tartaruga morta, que estava matando, que nós ia chamar até aqui ambiental para poder ir até eles lá. Eles falaram, vocês podem chamar quem vocês quiserem. Isso aqui nós estamos aprofundando o canal para passar os navios de grande calão. Nós podemos matar 200, 300, 400 tartarugas, seja lá quanto que for, porque isso aqui é para um bem maior. Agora me diz, para esse bem maior pode matar 200, 300, quantas tartarugas que nem foi dito no dia lá? E por que o pescador mata se pegar uma tartaruga, morreu uma tartaruga, o cara vai para trás das grades, mofa lá atrás das grades? Se isso aqui está ficando para mim e está ficando para meus filhos no futuro, está ficando para a população capixaba para o futuro, eles têm que olhar isso aqui agora. Como você vai... Não tem um monte de dizer aí, não se corte uma árvore, não tem um monte de dizer aí, não se faça uma coisa errada, então por que está fazendo uma coisa errada botando em cima do pesqueiro da gente? Senão você não consegue fiscar direito. Senão não tem jeito. Opa, tudo bom? Me disseram que aqui estavam os pescadores que viram o monstro do mar. É um... de vocês? Uai, o senhor também viu? É ela, ó, aqui, ó. É ela. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Não falei pra você, rapaz? Foi a Marinha que tirou essa foto? Não, ela é uma baleia franca. Baleia, rapaz? Que baleia, rapaz? Se isso aí for baleia, meu cachorro é gato, rapaz. É sim, é sim. Duvido. Camarada, eu estudo esses animais. Só tem 4 mil delas no mundo. Olha, elas estão proibidas de serem caçadas desde 1931. Uhum. Não, ela é feia mesmo, ela é feia, assusta. Isso é uma coisa incrível que você pode ver, muitos vão em alto mar e enjoa. E sou apaixonado pelo mar, sou apaixonado de trabalhar no mar. Eu remo o barco daqui da Praia do Suá, eu vou em alto mar, vou depois dos navios remando e volto. E enquanto o garotão aí de 20 anos, 25 anos, não consegue remar a metade, que já está super cansado. Eu vou e volto, faço pescaria ainda lá, passo o dia remando e volto. Pescaria é aventura. Às vezes a gente vai, com 10 dias, a gente traz o barco
lotado de camarão. E tem vezes que a gente vai ficar 15 dias e paga malmente a despesa. Mas é uma vida boa, não troco por nada. A vida marítima, você consegue muitas amizades verdadeiras, que lá é uma família. A gente, às vezes, tem atrito igual qualquer família, mas imediatamente já fica tudo normal. No decorrer desses anos, se me perguntasse, Marcos, você quer seguir outra profissão? Não quero. O meu pai era pescador. E na época ele encomendou uma embarcação, para construir uma embarcação. Como agora meu te falei, eu tinha vindo do exército, eu estava à toa, não tinha nada para fazer, ele me ofereci para ajudar na construção. Não deu outra coisa, daí para frente eu entrei no embalo, não saí mais. Eu faço parte, como dizem, indiretamente, né? Porque eu construí, já não vou mais nada. Eu reformo, eu reparo, né? Não sei porque entrou bem, né, mano? Eu gostei da profissão, eu amo a profissão, entendeu? Então isso caiu bem para mim. Como diz, é uma coisa que eu acho que não tinha coisa melhor para entrar na minha ideia do que essa profissão. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo a profissão. Já cheguei a ficar 24 horas direto acordado, direto, sem piscar. Virou um arrasto, cuidou do camarão, vem outro em cima e aí a gente continua. Quando chega em casa também, as mãos, o ácido do camarão, ele tem um ácido que come a pele. As mãos a gente não consegue segurar uma xícara de café. Para lavar uma louça, nem pensar, encosta na bucha do bombril e começa a sangrar. Quando dá muito camarão, acontece isso. Todo pescador acontece esse fato. Mas a gente fica 2, 3 dias, começa a melhorar, já dá saudade do mar. Vamos botar barco de arrasto, né? Aí 4 em 4 horas a gente tem que estar acordado. Se deitou. Aí cada um, tipo assim, aí fica, nós, vamos botar, subimos os aparelhos que escolhemos, dividimos a pescaria, essa aqui nós ela, essa aqui coisa. Aí vai, arrasta de novo, aí tipo assim, vamos embora, agora vamos dormir. Aí vai ficar um no leme, né? Aí um fica e os 3 vão dormir. Aí depois vamos volta, 4 horas de novo. A mesma sequência. Virou a arrasto, subiu, escolhemos, gelamos. Os 3 dormem e um fica acordado. Agora, barco de linha, às vezes a gente acorda 4 horas da manhã, tipo assim, vamos botar, a pescaria tá dando de dia, a gente vai trabalhar o dia, né? Deu a noite, se tiver comendo, a gente continua. Às vezes, igual um amigo meu falou assim, pô, nós tava 10 dias de mar, nós pegamos 500 quilos de peixe, aí um dia nós pegamos 500, entendeu? Como é que foi? Porque a natureza, tipo assim, a natureza ajuda em tudo. É uma força de maré, é um vento, a gente precisa da natureza. É a lua, é tudo que o pescador precisa.
Canoa quebrou, não dá pra arrumar. Negro pescador não pode pescar. Canoa quebrou, não dá pra arrumar. Negro pescador não pode pescar. Pois a onda que veio quebrou seu esteio e levou sua rede pro fundo do mar. De canoa quebrada, sem rede, sem nada, negro pescador não pode viver, não pode sonhar. De canoa quebrada, sem rede, sem nada, negro pescador não pode viver, não pode sonhar. Lhe restou a congada, uma herança cantada, tambor de rezada pra nunca esquecer. Espero que vocês tenham gostado do Marés. A gente estava no último ano do curso, não teve financiamento de nada, só R$50 de cada um do grupo para poder comprar as coisas mais urgentes. Pegamos material todo emprestado, todos os equipamentos. Formamos uma equipe bem grande, 17 pessoas trabalharam no set, na produção dele. E aí a gente foi para Jesus de Nazaré. Então, e a ideia do Marés era fazer um filme que fosse um documentário com uma ponta de ficção, porque para contar a história da baleia, do monstro que apareceu nas águas do Espírito Santo, que até a Marinha do Brasil havia chamado de monstro. Né? Nós temos isso registrado. Então, foi essa a ideia de colocar com atores. Então, a gente fez a seleção de atores lá dentro da UFES. Foi muito gostoso, porque foi o processo completo do filme. Daí, ele já estava pronto, rodado. Eu tive problemas familiares, eu não pude acabá-lo no curso. 5 anos depois, aí eu apresentei para o edital de finalização da Secult, e por isso nós temos o apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, que nos deu condições para finalizar o Marés. Aí, com profissionais, né? Foi nesse momento que eu tive a ideia de colocar o desenho, que era a animação, que era uma proposta original, e que ela volta a partir do momento que a gente teve a verba de finalização. O Mulheres Maratimbas teve o apoio da Funcultura e da Secult. Ele é um filme sobre mulheres numa vila, esta vila que foi fundada por uma mulher, e aí eu tentei formar uma equipe só de mulheres. Tivemos só 2 pessoas, 2 homens trabalhando conosco, o resto todas são mulheres. E só entrevistamos mulheres, e no qual a pesca é um fato, é uma atividade não profissional, é uma atividade recreativa das mulheres daqui de Porto Grande. A relação das mulheres com a lagoa, com a pesca, é uma relação, é quase um ritual de si para si, um momento de encontro dentro de uma vida com todos os seus problemas. Ela encontra a sua, digamos, felicidade nesse momento da pesca. É bem interessante. Mas o Mulheres Maratimbas, a maioria das pessoas não sabe o que significa a palavra maratimba. Ela significa aquela pessoa que tem uma vida de roça, mas ela mora no mar.
ela mora perto do mar. Então, essa mistura de um rural em que tem a pesca como uma das suas atividades. Isso é o Maratimba. Aproveitando para falar, lá em Marataízes, Maratimba é uma palavra bastante usada, o que já não acontece no resto do litoral capixaba, né? A gente está na pós-produção do Mulheres Maratimbas. Eu acredito que até outubro ele já deva estar pronto, e aí ele vai começar a sua carreira de filme, se Deus quiser, né? Vou escrevê-los em festivais, aquela caminhada que a gente espera quando cria alguma coisa, né? Mostrar para os outros, saber a opinião. Bom, aproveitando para falar do Marés, né? O Marés, ele foi o meu primeiro filme, como eu falei, fiz dentro da universidade. Me deixou muito feliz porque ele foi selecionado na Inglaterra, foi selecionado na Espanha, passou pelo Festival Vitória, 29ª edição. Foi maravilhoso estar ali no Festival Vitória, né? Nossa terra, nosso cantinho. Bom, dentro dos meus novos trabalhos tem o terceiro filme da trilogia, que ainda não tem nome. Tem o roteiro que eu escrevi do longa, que eu eu e minha produtora estamos atrás de financiamento, estamos na fase de captação de recursos. O nome dele é Otília ou Gabi. É um longa-metragem de ficção sobre uma prostituta que foi uma grande liderança nesse país, importantíssima para que as questões de AIDS nesse país tivessem um outro olhar. E acredito, sinceramente, que o país conseguiu deter o avanço dessa grande pandemia chamada AIDS, tendo a presença de Gabriela Leite nesse processo. Além desses dois trabalhos, estou prestes a conseguir a aprovação de Suá, a Praia que Sumiu, que é um documentário de arquivo sobre a Praia do Suá. Como que as pessoas perderam uma praia e isso foi naturalizado pelo discurso oficial. Isso é algo que me chocou muito quando estive no meu tempo dentro de Praia do Suá. Então, são esses os meus 3 trabalhos agora, meu futuro. Quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente e quem quiser me procurar nas redes sociais, o meu Instagram é professora Thaís Helena. Thaís com H, Helena com H. E quem quiser também conhecer, eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal chamado República Capixaba, que são 8 episódios sobre a história do Espírito Santo a partir da República, inclusive com o patrimônio material e imaterial do Estado. Como você pode ver neste maravilhoso mapa de André Carlone, um pouco antes da onde é hoje o Sebrae, você tem no final da Rua Barão de Monjardim, você tem a fonte. A fonte. O que é a fonte? Onde vai ser feito chafariz, é onde as pessoas iam buscar água para beber, água para beber. Água para lavar, muito desafinada. E também eu tenho um canal só de videoaulas de história do Brasil e da África, porque história e cultura afro-brasileira tem que ser dada dentro das salas de aula, ela tem que ser estudada pelas pessoas desse país. 80% dos escravos de Recife do século XVII tinham vindo de Angola, não que sejam angolanos ou congoleses, não. Eles são daquela região da África Central, onde eles foram aprisionados, são prisioneiros de guerra. Portanto, boa parte deles são soldados, são pessoas que tinham participado de guerra, da defesa do território e de suas famílias lá na África. Tem que perder. Mas aqui vão lutar de novo. Tchauzinho a todos, foi um prazer imenso estar com vocês, espero que tenham gostado de Marés.